Olá, gente, respondendo mais uma pergunta, que é um pouco retórica, inclusive, porque eu já fiz um vídeo bem longo, chama livre-arbítrio, tá? Se você tiver curiosidade, dê uma olhada nisso daí, nessa questão. Mas vamos lá. Professor, é possível escolher condições em que irá reencarnar? O que seriam essas condições? Eu vou entender o seguinte. As condições seriam o seguinte, eu nascer no país tal, numa família XYZ, eu vir para esse planeta e nascer pobre ou nascer rico, eu conseguir ganhar na loteria com quantos X anos de vida e ficar super milionário, ou então manter ser pobre do começo ao fim, e etc, etc, etc. Então vamos lá. São coisas que a gente tem que desmistificar um pouquinho, porque a espiritualidade pega e fala assim, tudo que você tem, tudo que você é hoje, engula. Cuidado com isso daí. Não quero ver ninguém engolindo coisas, ok? Exemplo, vamos lá. Então vamos lá, condições, certo? Então eu vou colocar algumas condições. Ser rico, ser pobre, ok? É uma condição. Eu vou colocar loteria, que é para você ficar rico no começo, fome. Eu vou colocar uma outra condição aqui. O que eu poderia colocar? Uma outra condição é saúde, doença. Ok? Então vamos lá. Coloquei algumas condições, tá? Então entendam isso como condições. O que o plano espiritual faz? Eu vou explicar antes de vir e depois de vir, ok? Isso aqui está tudo relacionado com a Matrix, tá? A caixa maior. Vamos tentar entender uma situação. Vamos lá. Eu tenho a Matrix fez um cálculo. Ela fez uma expressão aqui numérica e me falou o seguinte, olha Ricardo, você precisa ir para o planeta e você precisa aprender XYZ de situações. Você precisa aprender a ter raciocínio lógico, você precisa aprender a ter amor ao próximo, você precisa entender qual é a situação material do planeta e entender como que é importante viver uma vida material e não só uma espiritual. Você precisa aprender XYZ, um monte de outras coisas, beleza? Aí a Matrix pega e joga pra você. Você tá lá morto, ou tô aqui morto, espírito. E preciso bater um papo aqui com o tutor, com o pessoal que é responsável pela reencarnação do planeta. Bom, vamos lá. O espírito São Pedro, vou chamar de São Pedro. Ô, São Pedro, eu preciso saber o seguinte, rapaz. Eu tô querendo passar por um degrau mais alto aí no céu e a Matrix falou que eu preciso de alguns pontos aqui para chegar. E como é que eu faço para chegar aí e entrar no céu aí? Que eu preciso entrar nesse outro céu aí, porque esse céuzinho onde eu tô aqui tá muito fuletinha, rapaz. É um céuzinho bem vagabundo. Eu quero passar para outro nível, passar para o nível 2 do céu aí. Como é que eu faço? A Matrix falou que é isso daqui. Aí São Pedro ele vai pegar e falar o seguinte, ó, você tem algumas opções. Você pode vir rico, mas aí você vai ter que passar por uma falência, onde você vai perder tudo e você vai ter que ter uma doença. Você pode vir pobre e você ganhar na loteria no meio da vida e depois você ter uma doença muito grave, porque é para você aprender como é que funciona a vida, então a doença vai te ajudar a aprender como é que o dinheiro influencia, e você sendo pobre você vai ter uma experiência, depois você fica rico, você perde essa referência, então você vai aprender as duas partes e depois ter uma doença para te ensinar. Ou então você pode vir pobre, passar fome e ter doença, porque tudo que você precisa aqui, você precisa de muita coisa para você aprender. Aí você vai interligando. Então você vai ter, a Matrix ele vai te dar um monte de opções. Ele vai falar, você precisa disso, disso, disso. Você precisa ter essa experiência, essa experiência, essa experiência, essa experiência. Beleza. Por que normalmente a experiência da riqueza, de ser rico, vem para poucas pessoas? Porque é o seguinte, normalmente se dá essa experiência da riqueza quando o espírito ele já está para subir para um outro nível muito elevado. Então quer dizer que as pessoas ricas são abençoadas espiritualmente, Ricardo? Não, não é isso aí não. O que eu estou falando é o seguinte, quando a pessoa
ela fica rica ou ela ganha muitos bens materiais, muito lhe é cobrada, porque é uma experiência onde ela vai ter que trabalhar com o coletivo. Seria mais ou menos o seguinte, vamos lá, estou fazendo meus vídeos aqui e de repente, claro que a minha intenção de todo mundo é sempre crescer, então eu gostaria que todo mundo entrasse no meu canal, desse joinha no meu canal e tudo mais e fosse crescendo. O que eu faço? Como a prioridade maior minha não é a quantidade, o que eu vou fazendo? Eu vou arrancando as pessoas que vão escrevendo coisas negativas, porque eu estou prezando a qualidade. Por que isso, professor? Mas não seria importante atingir até os ruins, as pessoas que falam mal, elas precisam de mais ajuda do que as pessoas boas, eu sei disso. Só que as pessoas ruins, com baixa vibração, ela faz pergunta que ela interfere na frequência do próximo. Ela faz perguntas já com maldade, para tentar denegrir o professor, para tentar denegrir a espiritualidade, essas coisas. Então a intenção daquela pessoa não é de evolução, mas de afundar. As pessoas não querem crescer ao ponto do professor, ou crescer ao ponto de um anjo, ou crescer ao ponto de Jesus. As pessoas querem que Jesus volte a ser o demônio, Jesus querem que Jesus, entendeu? Elas querem derrubar quem está lá em cima e não subir para ficar no mesmo ponto de quem tem lá em cima. Então esse é um problema muito sério que acontece. Dentro disso, o que acontece? Quando a pessoa tem facilidade monetária, por exemplo, ela tem força material, porque vamos supor, eu estou num planeta de matéria, a experiência é todas as matérias. Vamos supor que eu ganhei na loteria 30 milhões. Aí, o primeiro teste que eu vou ter? Vou trocar meu carro. Olha o eguinho lá, trocar o carro, olha que coisa bonitinha. Depois, segundo teste, mas não é nada problema, todo mundo pode ter carro zero, isso é problema? Não é. Mas a prioridades, entendeu? Então gastei quantos por cento com o carro, quantos por cento com a casa nova, quantos por cento com o processo de passar mais informações de Deus. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Aí o que acontece? Eu ganho na loteria, o exemplo, eu ganhei na loteria, estava aqui no minha Matrix para eu ganhar na loteria. Eu ganhei na loteria, aí o que eu pego e faço? Eu compro uma mansão e tal, compro um carrão, aí eu preciso de muito dinheiro para manter essa situação. Automaticamente, sem perceber, eu tendo uma vida muito mais rica do que o meu próximo, muito, mas muito, quando eu falo muito, andando de avião, com jatinho particular e tudo mais, sem precisar, porque se eu fosse um cantor, eu precisaria, porque eu preciso estar em lugares distintos, um monte de tempo, certo? Um exemplo. Mas estou falando para luxúria mesmo. Aí o que acontece? Eu começo a fazer com que os meus irmãos comecem ou me adorar porque eu sou o cara em nível material, ou se submeter a mim porque eles estão querendo um pedacinho, um pouquinho, como se fosse um peixe piloto junto com um tubarão. Esse é um problema sério, certo? Então é um teste também isso daí. Agora a questão é o seguinte, eu aqui no meio da vida, eu tô pobre, nasci pobre, eu tive uma riqueza, eu tive um período muito bom na minha vida. Que foi como se fosse ganhar na loteria, porque eu saí de uma pobreza desgraçada e passei para um salário de executivo, de diretor de empresa grande, certo? Aí o que aconteceu? Me aconteceu um evento que fez eu passar fome, entre aspas, que foi um atentado terrorista e tudo mais. Inclusive eu quase morri lá fora do país, fiquei internado em coma 7 dias com de estresse, né? E o negócio foi feio. Aí afetou até a doença. Aí o que aconteceu? Eu tive que decidir, continuo ou saio e fico mais pobre? Volto a ser mais pobre. É difícil, o teste vai ser difícil, hein, cara? Você já experimentou ter motorista particular, você já experimentou ter um monte de coisas e tudo mais. Eu vou fazendo escolhas no meio do caminho, mas professor, não tem a linha da vida? A linha da vida, ela tem em relação à experiência. Eu posso ser rico e ter a experiência da pobreza? Posso. Quando eu vejo a dificuldade de uma pessoa mais pobre, humilde, que eu consigo sentir que ela está passando fome e tudo mais, eu posso vivenciar, não preciso ser pobre para vivenciar isso. Eu posso, tendo um centro que eu vou fazer atendimento, eu vejo a dificuldade das pessoas. Então, eu posso ter essa questão de passar fome e tudo mais? Posso. Eu não preciso passar fome em si para saber como que é a dor de uma fome. É só fazer um jejum. Fica 2, 3 dias sem comer, você vai ver a dor que você sente, você vai ter uma experiência incrível.
Eu posso ter questão de saúde da doença? Eu posso fazer visitas em hospitais e aprender com aquilo. Então o que acontece? As pessoas têm que entender que são experiências que a Matrix nos exige. Só que se você não vai pelo amor, se veio e foi, tomou um toque, vamos lá. Tem uma pessoa que fala assim, nossa, professor, eu estou sendo chamada para ajudar a causa espiritual, eu gostei muito do seu projeto, construir a vila e tudo mais, eu sou milionário, eu sou rico pra chuchu. Mas eu não vou ajudar nada você, porque você tem que se danar e se trabalhar. Meu filho, o problema é teu, você quer fazer a vila, você faça, não tem problema nenhum. A questão para mim não é você vir e me ajudar, mas a questão para mim é você de fato executar o que precisa ser executado, que o plano espiritual pede para ser executado. Então, um exemplo, tem essa questão das vilas que vai ter que ser construída ou por mim ou por outro, vai crescer um monte de gente, vai construir vilas parecidas. O que eu até falei para as pessoas? Falei, gente, eu não quero e não posso vender, igual muitos fazem aí, um terreno que não existe. Eu primeiro tenho que ter o terreno. Então eu tenho que pegar uma construtora, um exemplo. O que acontece? Eu tenho que ter uma construtora que pega, e em vez de construir um condomínio que vai ter a área de lazer como todas as padrões, que vai ser com piscina, com bar, com não sei o quê, fazer coisa espiritual, fazer um lugar de meditação, um lugar ufológico, uma cachoeira para fazer meditação, energização, um lugar com pedras de cristal. Então é só isso, é uma área de lazer. Se eu conseguir convencer alguns construtores de fazer, eu vou lá, compro terreno, o outro compra terreno, como todo mundo faz. Se quer construir uma casa sua, certo? Então são essas situações que a gente tem que ir lidando. Então as pessoas estão muito assim, ai, será que presta, será que não presta, como é que não é? Então, gente, pela misericórdia, tá? Nós não temos que ficar condicionado a pobre pro resto da vida. Nós não temos que ser condicionado a coisa. Só que, tipo, ganhar numa loteria, você precisa de uma intervenção. Então, se você não tiver escrito que vai ter uma intervenção, é muito difícil você ganhar. Mas se você trabalhar demais, você for pobre, trabalhou demais, você pode ficar rico. Mas as coisas ainda vão continuar na sua linha da vida para você resolver e ter as experiências. Por mais que você tenha saído de pobre para rico ou de rico para pobre, a experiência ainda vai acontecer. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, porque a pergunta que foi, é possível escolher condições em que irá reencarnar? Sim, você escolhe as condições que você vai reencarnar, mas você também pode modificá-las ao meio do tempo. Que Deus abençoe. Namastê.